Eu não sei o que será, não tem nome o que a gente vai começar, não tem formato o que a gente vai começar, mas a gente espera que tenha afeto e inteligência e paixão suficiente para incidir de maneira criativa na cidade, porque a nossa vivência aqui, da nossa vivência aqui, como está, a experiência que a gente tem de cidade, a gente já está um pouco esgotado da repetição de alguns problemas, e a gente acredita que a gente tem que sair desse cenário de paralisia, de apatia, para criar um novo jeito. Então o Bruno vai fazer uma explanação para a gente, para situar a gente em termos como movimentos sociais, colaboração, tecnologia, informação, democracia, cidade, e aí depois a gente vamos fazer um tempo de 50 minutos de fala dele, e depois a gente vai abrir para conversar as impressões, as esperanças, e o que a gente vai começar a partir de hoje pretende reinventar a nossa relação com a cidade, as relações institucionais da cidade, e pretende alimentar mais esperança, pretende fazer a gente acreditar que de alguma maneira que a gente ainda não sabe como, é possível mudar a nossa participação e a nossa relação com o público, com o comum, com a nossa vida aqui. Então é isso, Bruno, fica à vontade, é um prazer receber você aqui hoje, assim como é um prazer para a gente estar aqui junto contigo, é um prazer para mim receber você aqui. Fica à vontade, usa o tempo e faz a narrativa que você achar necessário, a gente está aí atento para essa construção. Fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Agradecer aqui o convite do Felipe, da Casa Redenção. Quer dizer que eu me sinto muito bem aqui no espaço, sabe, acolhedor, e uma vibração muito boa de estar aqui com vocês hoje. Quer dizer também que eu vim aprender, eu vou apenas compartilhar algumas experiências. Certamente não existe a invenção da roda, e a gente meramente vai tentando, né, com todos os impasses, todos os espaços fechados, tentando escavar algum caminho para continuar fazendo uma nova cidade, continuar pensando a cidade que queremos. Eu pensei em uma explanação, na verdade, contextualizando historicamente, né, trazer um pouco esse substrato histórico mundial, inclusive. Eu acho que a gente não pode perder a dimensão mundial no momento que a gente vive. E a partir daí pensar, e diminuindo, né, a escala, pensar um pouco o que foi junho de 2013, o pós-junho e a crise que a gente vive hoje. Então, basicamente, era essa a minha, digamos assim, a minha provocação para vocês, e para entender também. Não conhecia São Gonçalo, moro no Rio de Janeiro há 10 anos, eu vim de uma cidade, Santos, uma cidade litoral de São Paulo, moro aqui há 10 anos, e é um grande prazer conhecer São Gonçalo, a primeira vez que eu venho aqui. Um filósofo italiano, que passou bastante tempo preso na época do fascismo na Itália, chamado Gramsci, e ele diz o seguinte, que eu acho que uma frase que aplica muitíssimo à nossa conjuntura. Ele fala que uma crise, ela consiste no fato em que, no mesmo momento que o velho já morreu, o mundo velho ele já acabou, o novo ainda não nasceu. Então, a crise é um momento em que algo, uma forma de organizar velha, já desapareceu, já não produz mais afeto, já não produz mais potência, mas ao mesmo tempo um novo que poderia substituir esse velho, ainda não nasceu. Então a gente está nessa interzona, digamos assim, nesse espaço barroco, né, nesse momento de claro escuro, em que a gente tem dificuldade de se situar e tem dificuldade de entender, de discernir nas sombras quais são as possibilidades, que são muitas. Os problemas são outros, as soluções são muitas, e devem ser analisadas sem dogmatismo, sem a tentativa de achar que tem uma solução categórica, porque o momento não é para isso. O momento hoje é para tentar abrir e para tentar de forma inclusiva pensar as saídas e as possibilidades nessa crise. Toda crise, não tem dúvida que a gente vive uma grande crise política, uma crise econômica, uma crise ambiental, seríssima, uma crise social. Toda crise ela tem um lado de negatividade, que é o lado de sofrimento, que é o lado de incerteza, que é o lado de insegurança, que é o lado destituinte da crise, mas tem também uma positividade, que é a oportunidade, que é a possibilidade de constituir algo novo, que é a possibilidade de se implicar no momento histórico e viver esse momento histórico intensamente. Aqueles que vivem na crise são tempos muito interessantes, porque são tempos em que você vai decidir o que vai ser o amanhã, ou para onde vai esse amanhã. Então, como primeira parte, para já entrar um pouco no que significa essa crise, essa dupla dimensão da negatividade e da positividade, aí a gente tentar puxar para a positividade, né? Porque senão a gente se angustia, a gente se desespera, não sai do lugar, a gente se paralisa, ou então a gente distribui as culpas e fica lutando entre nós, né?
de forma autofágica, a crise tem esse problema também. Como a gente acha que verticalmente as estruturas são muito poderosas, são muito fortes, a gente acaba lutando horizontalmente entre os nossos semelhantes. E talvez, na verdade, se fosse possível ter uma síntese para tentar voltar a travar essa luta de forma eficaz. Eu queria, como primeira parte, eu faço questão sempre de trazer isso, é a dimensão global dessa crise que a gente vive, é a dimensão mundial. Por mais que é importante nunca perder de vista as particularidades locais, os problemas locais, geográficos, históricos, também a gente não pode perder de vista a dimensão global. A dimensão local e a dimensão global estão articuladas em todos os momentos. E globalmente a gente vive um ciclo de lutas. A gente vive uma grande jornada mundial de lutas, que a gente poderia situar ela, para ter pelo menos algumas referências, no norte da África. Na verdade, esse ciclo global de lutas, nessa crise mundial, o capitalismo, que agora está atingindo a gente com muita força, ela tem uma grande referência que explodiu em dezembro de 2010, que ficou conhecido, por exemplo, entre vários nomes, como as primaveras árabes. No norte da África, os países ali da Tunísia e do Egito, que se situam à borda do mar Mediterrâneo, houve uma grande insurreição, houve um grande levante, principalmente da juventude desses países, que gerou uma mudança de regime, que gerou uma mudança da forma de organizar a política e da forma de fazer essa luta, de travar essa luta com os poderes constituintes. Então a gente pode situar aí a Praça Tahrir, no Cairo, no Egito, em janeiro de 2011. A gente pode situar toda a intifada que aconteceu em Tunis, na capital da Tunísia, que foi uma luta muito viva, muito potente, muito contagiante desse período. E que muitas pessoas, com uma narrativa colonialista, com uma narrativa redutora, tentam reduzir esse ciclo global que iniciou nas primaveras árabes a uma luta que estaria no nosso passado, nossa civilização, que seria uma luta meramente pelo pão, ou uma luta meramente para derrubar uma ditadura, né? A ditadura do Ben Ali na Tunísia, ou a ditadura do Mubarak no Egito, né? Ou seja, reduzir aquela insurreição que foi linda, que envolveu as redes sociais, que envolveu o Twitter, que envolveu o Facebook, mas também os movimentos sociais antigos foram arrastados, as lutas pela terra, os sindicatos, pelo menos alguns sindicatos mais aleijados, que se permitiram se renovar nesse processo, participaram disso. No momento que você teve como protagonista um camelô, que foi o Mohamed Bouaziz, um camelô que durante uma operação de choque de ordem, que foi isso que aconteceu, a polícia em Tunis não queria deixar ele vender na sua barraquinha e ele se auto-imolou, ele se incendiou. A semelhança dos monges tibetanos contra a guerra do Vietnã, ele se incendiou. E aquele fogo nele se alastrou pela sociedade árabe do norte da África e se tornou um grande incêndio revolucionário. E um outro protagonista que é um blogueiro, que foi preso quando foi libertado, chorou, porque ele escrevia textos políticos muito fortes, que foi preso durante o Cairo, no Egito, e foi libertado. Então você tem desde um camelô fazendo aquela luta mais concreta, mais imediata na rua, até um blogueiro, que trabalhava no Google, inclusive, que é essa juventude ultraconectada. Então, as primaveras árabes, elas, embora não ofereçam um modelo, certamente, elas apontam uma tendência. E elas são uma luta de novo tipo, porque ali você tinha uma juventude ultraconectada, você tinha uma luta que proliferava no tecido social por fora das estruturas, velhos aparelhos das velhas estruturas. E ela foi tão potente que ela contagiou, né? Você fez as primaveras árabes, mas logo a seguir da primavera, no verão, você teve o movimento do 15 de maio, foi o 15M, que contagiou o sul da Europa, principalmente a Espanha e a Grécia. A Grécia já vinha de outras lutas, em meio à crise de austeridade no sul da Europa. E aquele contágio, né, aqueles esporos das primaveras árabes que sopraram os ventos para o sul da Europa, fizeram aparecer uma série de acampadas, uma série de acampamentos de praça, uma série de localizações, ou seja, de você territorializar a sua luta a partir de uma série de acampamentos. E ali as ruas e as redes se tornaram dimensões muito articuladas, muito coordenadas, a produção nas redes com a produção nas ruas. E rompeu um grande consenso na Espanha, principalmente, um consenso de dois partidos, né, o partido da esquerda e o partido da direita, que desde 1978, que foi a nova Constituição na Espanha, a Espanha também teve uma ditadura terrível, com torturas e com execuções,
foi a ditadura do General Franco. Em 78 a ditadura terminou e eles entraram num regime, entre aspas, democrático, com todos os problemas da desigualdade e do racismo, principalmente com os imigrantes na Espanha. E dois partidos se alternavam no poder, que era o PSOE, que era o partido da esquerda, e o PP, que era o partido da direita. E quando surge o movimento do 15 de maio, o movimento 15M, um movimento que é imediatamente posterior às primaveras árabes, no verão do sul da Europa, esse consenso é achado. A história continua, essa história do ciclo. Ela atravessa o Atlântico e se transforma na luta do Occupy, na América do Norte. Ela prolifera por outras regiões da África, na África subsaariana. Ela vai para a China, em Hong Kong, onde tem uma série de revoltas na China. Ela vai para a Turquia, onde você tem as lutas do Parque Gezi, que são lutas que iniciaram com lutas ecológicas, que também estão participando desse ciclo. E como eu falei, a crise ela não é somente uma crise política dos partidos, é uma crise econômica, de um modo de organização econômica, e é uma crise ambiental também, é uma crise no sentido ambiental em que a gente está implicado nesse meio ambiente, né? No sentido em que a nossa saúde, as nossas relações com o território estão diretamente implicadas. E na Turquia, em 2013, muito potente esse ciclo, e que, né, por esse contágio da era digital por grandes distâncias, chega no Brasil. Chega no Brasil em junho de 2013. Não surgiu do nada. O levante de junho de 2013 no Brasil não surgiu do nada, obviamente. Tem uma dimensão global muito forte, que esse contágio, a partir da Praça Tahrir, a partir do 15M, a partir do movimento Occupy, mas também é a condensação de uma série de lutas que vinham fortes no Brasil. A gente poderia citar aí a luta do passe livre, né, a luta pela tentativa de transformar a mobilidade urbana, não só o transporte, mas a mobilidade urbana, num direito social, num sistema único, né, que possa ser completamente subsidiado, como é a saúde e a educação, com todos os seus problemas, né, ainda é um sistema que busca ser gratuito, que tenta ser gratuito. E o passe livre vem dessas lutas. Começou na revolta do Buzu, né, em Salvador, em 2003, as revoltas da Catraca, em 2004, 2005, em Florianópolis, que foram verdadeiras insurreições da metrópole, greves da metrópole. É uma greve que está fora dos sindicatos, que está fora dessas categorias, e que se dissemina pela cidade, porque é uma questão, o transporte é uma questão transversal. Principalmente em cidades como São Gonçalo, né, que as pessoas trabalham no Rio de Janeiro, trabalham em Niterói, boa parte da população. É uma questão muito transversal. Talvez só a saúde e o transporte sejam questões tão transversais. E educação, claro. E que em 2011 havia tido um ciclo também em São Paulo, do passe livre, e chegou forte em 2013, essa luta do passe livre. Mas também as lutas pela cultura, as lutas da cultura digital, as lutas pela tentativa de você democratizar o acesso à internet, à inclusão digital, as lutas pelo software livre, todas essas lutas que tiveram um antecedente imediato em Porto Alegre, em abril de 2013. As lutas indígenas contra o modelo de desenvolvimento, um modelo de desenvolvimento que é autoritário, um modelo de desenvolvimento que, em nome do progresso, ele pisa os indígenas, ou os quilombolas, ou a agricultura familiar, ou qualquer um que se coloque na frente desses grandes projetos, dessas grandes obras do modelo de desenvolvimento, pisa como se fossem florzinhas que merecessem meramente ser atropeladas. Então você teve, por exemplo, na Rio+20, aqui no Rio de Janeiro, uma ocupação dos indígenas do canteiro do BNDES, o banco estatal, que com o dinheiro do povo, né, através dos fundos, do FATIA, do Fundo Amparo ao Trabalhador, ou dos fundos do petróleo, que financia essas grandes obras e que todo esse esquema de corrupção que está aparecendo agora no noticiário passa por dentro daí, passa por dentro desse dinheiro público, na verdade. Esse dinheiro, toda essa grande fortuna investida nesse projeto de desenvolvimento, das grandes empreiteiras, das grandes montadoras, dos grandes ruralistas, no agronegócio, agrobusiness, né, passa pelo dinheiro público do BNDES. Os indígenas já tinham feito um protesto contra isso, muito antes da Operação Lava Jato, em 2012, durante a Rio+20, quando eles ocuparam o canteiro do BNDES. Ou quando os indígenas fizeram a luta na marcha da Vila Autódromo, no dia 20 de junho de 2012, exato um ano antes da maior marcha da história do Brasil. Uma marcha política muito maior que a mobilização das de Ietajá. Foi a marcha de 20 de junho de 2013, do presidente Vargas. Um ano antes dessa, que foi a maior marcha de todos os tempos da história do Brasil, você teve uma ação dos indígenas na Vila Autódromo. Não sei quem se recorda, a Vila Autódromo é uma comunidade que está sendo
removido nessa grande operação de remoções em nome dos mega eventos do Rio de Janeiro, pelo Eduardo Paes, projeto pessoal dele, além de todo o mercado imobiliário emergente na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. E houve um protesto no dia 20 dos movimentos sociais orgânicos, tradicionais brasileiros, aí eu estou falando do MST, da CUT, da Via Campesina. E nessa marcha, eles ficaram rodeando dentro da favela, dentro da comunidade da Vila Autónoma, dando voltas, de forma que não ameaçasse a conferência da Rio Mais 20 que acontecia no Rio Centro, que fica próximo da comunidade e onde ficavam os chefes de Estado. O que os indígenas fizeram? Eram em torno de 27 tribos, com 12 caciques, entre eles o cacique Raoni. Eles romperam, eles fizeram uma ruptura mesmo da organização, que havia sido acertada entre os movimentos sociais, e partiram para cima do pavilhão do Rio Centro. E geraram o maior ato político, o maior ato dissidente de todo o período da Rio Mais 20. Muito mais do que a Cultura dos Povos, que seria a organização do terceiro setor e dos movimentos oriundos dos fóruns sociais mundiais. E muito mais do que esses movimentos sociais tradicionais. E conseguiram negociar a entrada dos caciques para levar essa pauta para o Rio Mais 20. E não adiantou absolutamente nada, como a gente viu na continuação da obra, por exemplo, de Belo Monte, de todas as outras mega barragens do norte. E em 2013, também o ano do junho do Levante, os indígenas, não sei se vocês se recordam, fizeram uma ocupação do Congresso Nacional, em abril. Uma grande manifestação do Congresso contra a legislação que estava passando, que queria favorecer e facilitar a vida dos garimpeiros, dos fazendeiros, dos arrozeiros, dos jagunços, de todos esses que destroem, né, que são a franja desse grande desenvolvimento que é vendido no Brasil potência. As lutas também contra o racismo institucionalizado na estrutura brasileira, né, o genocídio praticamente que a gente vive. A ditadura ela acabou para alguns, né, mas as execuções sumárias, as torturas, e uma mídia que constrói um consenso a partir dessa tortura e que sustenta essas execuções sumárias, esse projeto de pacificação que passa pelo terror armado, se mantiveram. E essas pressões também estavam presentes em 2013. Então esse grande levante em julho de 2013, e aí quando eu falo em 2013, julho de 2013, é muito importante colocar como um momento histórico no Brasil, em que toda a população brasileira estava envolvida. Isso é muito importante. Toda a população brasileira. Não foi protagonizado pelo MPL, não foi protagonizado por um outro grupo, que mais tarde reivindicou isso para si. Foi um momento em que houve uma mobilização das cidades, 600 cidades no Brasil, cidades grandes, médias e pequenas. Vários bairros, várias formas de protesto criativas, multiplicadoras, de alastramento dessa potência toda, desse novo Brasil, né, que vem surgindo, esse avanço, né, de novos sujeitos sociais, novos sujeitos políticos no Brasil, que vem se consolidando há 15 ou 20 anos atrás, tiveram lá presentes. Essa multiplicidade muito grande de pautas, que envolve sim a pauta contra a corrupção, que não é meramente uma pauta moral. Certamente a luta contra a corrupção é muito importante, porque a corrupção ela é estruturante da governabilidade, ela é estruturante desse modelo de desenvolvimento, ela é estruturante do modelo de cidade. Quem manda nos ônibus, ou manda na coleta de lixo, numa grande cidade brasileira? Ou quem determina os investimentos, os grandes investimentos macroeconômicos no Brasil? São verdadeiras máfias estruturadas, enraizadas nos partidos e nos governos. A luta contra a corrupção também é isso. Na Espanha foi assim, começou com uma luta muito de negatividade, desencanto, contra todos os políticos, contra a classe política, aquela ideia mais negativa, né, que são todos iguais, mas que na luta, no momento em que da organização, da nova organização de novo tipo, das tentativas de extravasar as formas antigas, as estruturas antigas, se requalificaram muitas vezes, porque é só isso que ensina. Se você não aprende política na televisão, não aprende na escola, não aprende na família, onde é que você vai aprender? Na luta, na mobilização, participar de um coletivo. É luta num sentido muito amplo, luta do cotidiano, micropolítica, das minorias, da questão LGBT, das mulheres. Luta nesse sentido mesmo de tensionar a sua existência, a sua implicação nessa existência e a busca por uma vida melhor para você e para os seus semelhantes. E se indignar com as violências que estão presentes no seu cotidiano. Isso é luta. E é aí que se requalifica. E aconteceu isso na Espanha.
E que no Brasil também se iniciou esse processo em 2013. Tem um lado positivo, um lado muito produtivo a partir disso. E, independente da avaliação que seja feita sobre essas lutas, esse levante de junho, e aí quando eu falo no Rio de Janeiro, não poderia falar de São Gonçalo, mas do Rio de Janeiro, que eu tive bastante, assim, me engajei intensamente, e também pesquisei bastante sobre isso. No Rio de Janeiro, junho vai de junho de 2013 até outubro de 2013. São 5 meses de intensa mobilização. Intensa reapropriação do político por fora das velhas estruturas e dos velhos aparelhos. E que chega, inclusive, até a greve dos garis, em fevereiro de 2014, que foi muito bem sucedida, conquistando 37% de aumento do salário, graças a um clima de agitação da cidade, um clima de agitação política e cultural. Eles foram os protagonistas dessa luta, mas certamente a capacidade de contágio e a capacidade de gerar afetos positivos, afetos que vão nos juntando para produzir mais, foram fundamentais. Naquele carnaval em que, né, uma ação bastante violenta, né, uma ação black bloc, você enchia a cidade de lixo, de ratos e baratas, no meio de um carnaval onde você tem todo, né, todo o turismo internacional da cidade, uma ação bastante violenta que foi bem sucedida, muito bem sucedida, porque resgatou a visibilidade, a dignidade dos garis do Rio de Janeiro, que traz uma densidade de questões enormes, a questão do negro, a questão das comunidades, a questão do trabalho, a questão de todas as discriminações por que eles passam. Então, independente da avaliação que seja feita, se foi à direita, foi à esquerda, se depois foi apropriado, foi reapropriado, se tiveram grupos que tentaram ser vanguardas, teve um vanguardismo, ou se foi usado como um discurso para favorecer determinadas forças, independente de todas essas avaliações que são muito válidas, a gente pode discutir isso e deve discutir. O grande aspecto positivo de junho de 2013 no Brasil é que nós vencemos. Primeiro, a tarifa foi derrubada. O aumento de 20 centavos no São Paulo e Rio de Janeiro foi derrubado. Isso é uma conquista gigantesca da população. Se colocar na ponta do lápis 20 centavos a menos no ônibus, em grandes metrópoles, que tem milhões de pessoas usando, é um ataque mesmo, né, contra essa apropriação do salário real da população. Em segundo lugar, é verdade que houve a chacina da Maré no dia 24 de junho. Foi terrível. Dependendo de quem é consultado, de 10 a 14 pessoas morreram em reação ao protesto que havia acontecido na Maré. Porque, evidentemente, quando se inicia um processo desse, o medo muda de lado. Quando o medo muda de lado, a repressão também ela se intensifica. Porque quem detém os meios, quem detém as condições, quem está à frente dessas máfias, quem está à frente dessa governabilidade, quando é ameaçado de verdade, ele vai lançar mão com medo de todas as armas que ele tiver à disposição. Mas quando o medo muda de lado, a gente perde o medo também. De ir para a rua, ou de ir para as redes, ou de nosso bairro ser protagonista. Então, se teve a chacina no dia 24, teve a campanha Cadê o Amarildo? Foi um sucesso estrondoso, nacional e internacional. Foi um sucesso não só o caso individual do Amarildo, mas em trazer essa questão para o centro da discussão pública. E foi bem sucedido. A requalificação das lutas sindicais, a requalificação no CEP, os professores se apropriando de uma série de questões de organização do CEP, e depois dos garis, requalificando uma luta que não foi só da categoria, porque o sindicato dos garis no Rio de Janeiro é extremamente peleiro. E a gente pode se desenvolver a partir disso depois do debate, se alguém quiser. E muitas outras vitórias. A Cura Gay foi engavetado, o projeto de Cura Gay foi engavetado, o PEC 37 foi engavetado, uma série de outras conquistas. A popularidade dos governantes todos desabaram, todos caíram. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Esse basta, esse chega, é porque se não houver uma reforma real, uma reforma política constitucional, constituinte, real, não voltaremos a confiar nas velhas dicotomias, em esquemas, em dualismos que valeriam há 10, 20, 30 anos atrás, mas que hoje a gente não pode ficar martelando uma verdade e querer dar aula para as pessoas nas ruas. O Brasil mudou bastante, houve um avanço em uma série de questões que é desclassificado tanto pelas estruturas tradicionais brasileiras, quanto pela esquerda também. Uma esquerda que está muito bem confortável, que está numa zona de conforto muito grande e que não quer que mude. E que não quer que o medo mude de lado ou que o poder mude de lado.
Evidentemente, é impossível repetir junho, em 2015. Eu estou chegando já à conclusão dessa modesta e pequena tentativa nossa do círculo de cidadania. A história, as coisas não se repetem. A história ou se repete como farsa, diria um filósofo. A história é dinâmica, as forças se reorganizam, os discursos se reorganizam. Ela tem vários lados, e o outro lado também ele está atento para essas transformações. Tanto no sentido de reprimi-las, quanto no sentido de capturá-las, quanto no sentido de se adaptar a partir delas, para continuar, como diz naquele velho romance, né? Que tudo mude para que tudo permaneça igual. Então é preciso também pensar outras coisas. Pensar que a gente não vai conseguir reproduzir aquele momento ímpar na história do Brasil. Mas tê-lo como uma memória viva de um momento que estivemos juntos. Com toda a diversidade estivemos juntos. Estivemos juntos com atores muito diversos e querendo se reconstruir em sintonia com um ciclo global de lutas, que é uma reconstrução mundial das lutas, que talvez só tenha a mesma magnitude, só tenha nos anos 60, e antes disso nos anos 20, e que tivemos na década de 2010 toda essa transformação, a nossa geração, né? Depende da idade, porque a juventude está na cabeça. Nós tivemos, por que é impossível repetir junho? Então colocando talvez 3 grandes eixos que seria que é impossível hoje, ou é inoportuno fazer uma reprodução. Primeiro, por causa da repressão. A repressão que se qualificou, que aprendeu a atuar nas redes, que aprendeu a desmontar coletivos que tentaram se construir, mediativismos, e coletivos que tentaram se construir a partir dessas lutas. Uma repressão que a vitória maior da repressão não é objetiva, de pegar 1, 2 ou 3 indivíduos ou 3 ou 4 grupos, mas uma vitória subjetiva. Uma vitória que te desmobiliza emotivamente, que te desmobiliza afetivamente, que te deixa pessimista, que mobiliza o sentimento de culpa. E quando você se sente culpado, você busca não os seus inimigos reais, você busca muitas vezes inimigos morais, disputas por ninharias, disputas contra quem está mais próximo, porque como você não consegue bater os mais fortes, você vai bater no que está do outro lado, para tentar reafirmar a sua identidade a partir disso. A Copa das Copas. É interessante que hoje sair de verde e amarelo na rua, para grande parte dos movimentos sociais, é imoral hoje. Você colocar uma camisa hoje da CBF e fazer um protesto ao redor da Operação Lava Jato, é imoral. Mas na Copa das Copas, é imoral você não vestir o verde e amarelo. Digo isso com muita tranquilidade, como alguém que participou do movimento que foi extremamente expressivo, pequeno, que falou não vai ter Copa. Era imoral não torcer para o Brasil, não lamentar a lesão do principal jogador, enfim, não lamentar a derrota na semifinal e na final, 7-1. A gente continuou perdendo de 7-1 na nossa luta. E hoje se tornou imoral vestir a camisa, bastante neurótico. E a Copa foi um sucesso dessa restauração, dessa tentativa de resgatar esse sentimento de que tudo vai bem, que na verdade nós fizemos um grande evento do público externo e para a FIFA. Essa é a nossa grande parceira do Brasil, que a gente isentou de impostos e criou uma lei com mais de 200 cláusulas, dando todo o regime de exceção para ela em todos os aspectos possíveis e imagináveis. Essa é uma das maiores parceiras do Brasil. E tivemos a eleição de outubro de 2014, que é o terceiro fator de destruição de junho, que talvez seja a madraça, né, de todas as repressões anti-junho. Que foi um momento em que você pegou toda aquela multiplicidade, todos aqueles espaços novos, aqueles afetos positivos, aqueles bons encontros, aquela capacidade de vetorizar a indignação em pautas, e você enfiou toda aquela multiplicidade em 2 e somente 2 moldes. 2 e somente 2 moldes. E joguei ele com muita força, que é uma operação ortopédica. Operação ortopédica. A um custo político e simbólico altíssimo. Porque se antes nós estávamos polarizados com as nossas questões diretas, concretas, nossas lutas cotidianas ou nossas lutas por mudança política, na eleição nós somos polarizados por cima. Nós somos polarizados. Essa foi a grande derrota. A eleição conseguiu nos polarizar, nos arrastou. Grande parte de nós fomos arrastados pela eleição. Mas nós somos polarizados por cima. Nós somos polarizados por uma luta intestina do sistema político que não busca se renovar. Que, pelo contrário, usa toda a sorte de mentira, toda a sorte de ilusão para tentar reproduzir, se girar em falso, continuar reproduzindo as mesmas práticas. E qual é o drama da eleição?
Não é que existe essa estrutura, porque ela, obviamente, vai continuar existindo. O grande drama é que ela conseguiu, ela teve um sucesso em nos polarizar desde sempre. Isso gerou rachas, isso gerou desmobilização, desencanto e autofagia. No janeiro dá para falar, a gente pode citar muitos casos, com autofagia muito grande. Então a gente entrou em 2015, com todos os problemas que a gente tinha em 2013, todos os problemas da negatividade dessa crise, mas agora o saque social, que é vulgarmente chamado de ajuste fiscal, mas na verdade é um saque social, né? Chegou a conta que todos esses esquemas mafiosos, corruptos, e todos esses investimentos em projetos de desenvolvimento falido, em projetos de desenvolvimento retrógrado, na verdade, que é voltado à geração de commodities, que é voltado a vender soja, carne, que é voltado ao petróleo, tudo que não tem um grande valor agregado na economia mundial hoje. Esse foi o cerne do projeto. Por isso a aliança com as empreiteiras, com a Cátia Abreu, com os jornalistas, enfim. Chegou a conta por esse fracasso, esse fiasco financeiro e econômico, soma a isso todos esses escândalos, e como o governo não tem como pagar, ele vai saquear a população. Porque é isso, inflação é isso. É redução do salário real. Aumento de tarifas, corte de subsídios, cortes sociais, é um saque do salário real da população. Isso é um ataque ao salário, direto. Então todos aqueles problemas, insuportabilidade da mobilidade urbana, moradia, racismo institucional, violência policial, provavelmente você tem que gerir o conflito social de alguma forma. Quem tem os poderes constituídos. O sistema político falido, esvaziado, que não gera imaginário. Polarizações falsas, nos polarizam por cima. Entre falsas dicotomias, entre esquerda e direita, entre o político X e o político Y. Tudo isso somado a um saque social. Inclusive redução do salário nominal. Né? E não só real, porque teve agora uma lei que permite 30% de redução do salário nominal, inclusive bancada por uma central de trabalhadores. Realmente inédita. Acho que desde o século XIX, uma redução do salário nominal, ou seja, o seu salário que vem no seu contra-cheque, uma redução, foi justificada por uma central sindical. E, por outro lado, a gente teve 2014, que foi a destruição de junho, a destruição dessa composição, essa nova composição das lutas. Então você tem toda essa negatividade, essa potência de revolta e indignação girando em falso. Girando em falso. E buscando narrativa, e buscando sujeitos, e buscando vetores. Essa é a nossa situação hoje. Como entrar nisso positivamente? Como continuar esses afetos positivamente? Como se agenciar a partir disso positivamente? Esse é um grande desafio. E que certamente não adianta, não existem soluções categóricas. E não adianta a gente repetir dogmas, ou ficar olhando sempre para as mesmas referências. Porque o mundo mudou, o Brasil mudou muito. As lutas mudaram bastante. A composição social, política, econômica do Brasil mudou muito. Então esse seria o desafio, essa grande pergunta que eu coloco. Gostaria de aprender muito com vocês também. No Rio de Janeiro a gente tem tentado uma experiência recompositiva, uma experiência para a gente tentar criar um terreno, que obviamente não é para repetir junto, porque além de ser irrepetível, é inoportuno, pelos motivos que eu expus, mas que tenta produzir uma construção que permita que nós estejamos juntos, que permita que nós estejamos com essas tendências, que são, como eu falei, mundiais e brasileiras e locais, de forma potente. Porque senão a gente não consegue alastrar, a gente não consegue disputar fora dos nossos pequenos guetos autoimpostos, de onde a gente vocifera contra tudo e contra todos, né? Esses pequenos guetos, né? Esse looping de reclamações inéditas, que não sei se você parar nas redes sociais, virou um denuncismo sem parar. As pessoas ficam denunciando, porque um é um anticristo, o outro é mais anticristo que esse. E fica repetindo quem é o mais anticristo, não é aquele que dizia que não é, mas ele é também. Todo mundo é cínico, aquela coisa. Isso é sinal do vazio. A incapacidade de eu ter uma luta real, um envolvimento real, gera o quê? Uma repetição de denúncias, uma repetição de ataques pessoais, inclusive entre a gente. Então a gente no Rio de Janeiro, no final do ano passado, a gente decidiu iniciar uma experiência que chama Ciclo de Cidadania. Que não tem forma, não tem receita, que é plural, essa ideia de círculos, porque são vários círculos. Eu posso até, depois do debate, explicar quais que foram desenvolvidos na cidade, com métodos
que são basicamente empíricos, em que cada um traz as suas redes, traz as suas lutas. Ele não busca nenhuma síntese horizontal de movimentos, isso é uma quimera, e nem também uma unificação de lutas, uma tentativa de ser um centro. Não, ele é meramente um espaço onde a gente busca fazer de forma a tornar leve essa ideia de militância, essa ideia de movimento, de engajamento, tornar ele mais leve. De forma que as pessoas que não têm uma tradição organizativa forte, mas que, num momento no Brasil em que estão muito engajados com os assuntos políticos, e essa reapropriação do político, ela é um dos elementos de junho, posso sentir a vontade para falar, dissentir, produzir. Então os ciclos se desenvolveram basicamente em 3 grandes métodos. A partir de um ciclo maior de articulação que tinha em torno de 100 pessoas, em novembro de 2014, continuou se reunindo com oficinas de autoformação. Ciclos territoriais, que são mais enraizados no território para discutir questões mais do bairro, né? Mas aí, claro, não é só a questão local, mas também como o bairro está inserido no contexto de mobilidade urbana, como ele está inserido no contexto de violência. E 2 ciclos são as referências nossas no Rio de Janeiro, que é o do bairro de Fátima e do Lago do Machado. Ciclos mais temáticos, e aí a grande força motriz são os garis do Rio de Janeiro, que autoconstituíram um ciclo, que é o ciclo laranja, por não se sentir representados nem nos partidos, nem no sindicato, se organizam a partir desse ciclo, tem produzido uma série de feiras, de eventos, de encontros com outros grupos da cidade, tem trabalhado com advogados ativistas na questão do trabalho, e tem produzido também dossiês que foram entregues a várias organizações internacionais. É uma grande referência nossa, não só no Rio de Janeiro. Eu acho que é um dos grandes motivos do alastramento da experiência são os garis do Rio de Janeiro, sem dúvida. Poderia, acho que, falar com muito mais propriedade do que eu, o Célio Gari, ou a Lu Ornella, que tem participado muitíssimo desse ciclo laranja, que eu tenho apoiado também. Os bombeiros, que está se constituindo agora, que é outra categoria, né, que fez uma luta de novo tipo em 2011, uma greve maravilhosa no Rio de Janeiro, que é um dos antecedentes de junho, e que também não tem sindicato, eles são militares, que criaram uma associação e que estão se organizando muito politicamente, e que estão uma legitimidade social muito grande, assim como os garis. Os garis não discutem só a questão da categoria, discutem meio ambiente, discutem saúde, discutem a automação do trabalho. Ciclo da saúde, que envolve profissionais ligados à saúde pública, é o ciclo branco. O homem é um pouco infeliz, né? Mas é o ciclo branco. E o ciclo da educação, que está se organizando agora. E um terceiro tipo, que é um ciclo do tipo confluência, que é inspirado pelas experiências na Espanha, que busca criar uma plataforma para as eleições. Que não necessariamente precisa apoiar candidaturas, é superpartidário, mas que busca criar um programa diferenciado de novo tipo, que não é meramente uma tábua de princípios ou de propostas, mas é sujeitos implicados e preparados para se mobilizar pela cidade que queremos. Se chama Cidade que Queremos. É um ciclo do tipo confluência, tem reunido em torno de 100 pessoas, de vários setores, há um ano da eleição, e que tem esse horizonte de gerar um programa constituinte para a cidade. Que talvez seja impossível de ser atendido, mas que vai ser gerado. E que, embora seja suprapartidário, ele de forma alguma, ele assume como um dos ciclos um dogmatismo também, antipartido ou pró-partido, enfim. Queremos experiências de novo tipo. No Brasil a gente sabe a dificuldade que é, pela legislação, de você criar uma plataforma como se criou na Espanha. E se alastrou para algumas outras cidades. Belo Horizonte, antes do ciclo, né, tem uma experiência que a gente considera muito semelhante, embora não se chame de ciclo, que é o Belo Horizonte que queremos, também tem esse foco da plataforma. São Paulo temos os ciclos de cidadania de São Paulo, que estou organizando. Salvador tem um ciclo também ligado mais à questão da ética hacker do Anônimos, o pessoal lá de Salvador, e vai fundar um segundo ciclo agora, no Recôncavo Baiano. E Porto Alegre, um ciclo do tipo territorial também organizado na praça, no bairro histórico de Porto Alegre. E algumas outras experiências que estão começando incipientes e que são autônomas, porque os ciclos eles são autônomos para se organizar como eles bem entenderem. Não há uma centralização, no sentido de um comitê senta, discute a conjuntura, tira uma linha e a gente baixa a linha, e quem não seguir a linha é um traidor ou um dissidente. Não, não existe isso. A gente tenta uma ação, se ela funciona, tudo bem. Se não funciona, tudo bem também. A gente tenta de outra forma. Evitando aqueles sorrisos, sabe, sorrisos debochados, ou
aqueles pequenos tics que a gente tem em assembleias, em encontros, quando uma pessoa tem um discurso que talvez não seja aquele discurso que a gente está acostumado a ouvir, ou que a gente identifica inúmeros problemas, mas a gente evita de todas as formas ter qualquer sentimento de rejeição a partir disso. E tenta trabalhar a partir dessa diferença. Ou seja, os olhares, as formas afetivas de se relacionar têm que sofrer uma mudança, devido à conjuntura de 2015. Não por uma questão mais histórica, moral, mas devido à conjuntura de 2015. É necessário. Nós chegamos à conclusão de que isso é necessário. E são interdependentes. A ideia é que os círculos das pessoas circulam entre os círculos. Que não gerem meramente assembleias, por isso que a gente diferencia bastante das assembleias populares. Nesse sentido de que ele tem essa busca da sinergia, da pessoa transitar, da pessoa conhecer e da pessoa poder perceber que existe algo maior, uma dimensão maior e até global. Tem feito conversas também, principalmente com pessoas da América do Sul e da Espanha, facilitado pelo espanhol, para a gente entender também a nossa situação no mundo, uma luta global. Se a gente perder de vista isso, a gente perde uma parte da nossa potência. Então é isso, basicamente. Percebam que eu não tenho nenhuma boa nova para anunciar, meramente uma experiência que a gente tem tentado no Rio de Janeiro, tendo todo esse histórico, né, sendo avaliado e que a gente precisa recomeçar de algum lugar. Do jeito que está, não vai funcionar, a gente só vai ter derrotas atrás de derrotas e isso vai se transformar num derrotismo, o que é o pior das derrotas, que é a interiorização da derrota num clima existencial, uma angústia, um desespero, uma solidão. Então é a tentativa de recomeçar e fazer alguma coisa na cidade. Então, espero que tenha atendido aí a demanda, Felipe. Eu me coloco à disposição de debate, qualquer coisa. A palavra está com vocês agora, por favor. Um de cada vez, assim. Vamos encerrar. A impressão que eu tive das manifestações de 2013 é que o grande mérito não foi nem o que a gente conseguiu, mas foi o fato das pessoas verem que, se quiserem, podem fazer algo de diferente. Eu sentia antes disso uma sensação de que a política é um caso perdido, não há nada que eu possa fazer para mudar. Lá nós vimos que podemos sim fazer alguma coisa para mudar. Mais do que conseguiu, porque realmente a gente conseguiu segurar os 20 centavos, mas durou alguns meses. Logo depois os 20 centavos vieram mais do que 20, se não me falha a memória. Mas o importante ali foi a gente perceber que a gente pode fazer alguma coisa para mudar. Mas infelizmente nas eleições, como você mesmo falou, parece que a gente conseguiu eleger um congresso mais do mesmo, né? Tão tradicional quanto o congresso anterior. A minha pergunta é assim, não sei se existe resposta para isso. O que a gente pode fazer para mudar? Para que o próximo congresso, por exemplo, seja diferente? Para onde começar? O que fazer para que seja diferente? Eu fico imaginando, tudo bem, o financiamento empresarial, o fato de que empresas podem financiar campanhas políticas e que só ganham os caras que foram financiados pelas empresas, é um dos grandes males. Tá, mas isso já está difícil de conseguir, e conseguindo isso, por onde lutar? Acho que não tem jeito desse. Pode ser isso. Vocês podem intervir, não necessariamente só perguntar, mas enfim, fica à vontade também para contribuir. Pega lá. Boa noite. Parabenizar você pela discussão e pelo reporte histórico que você fez, tá? Eu sou professor de História, tá? Sou militante da CST Lutas do PSOL e do movimento de greve do UFRJ. Estou chegando agora a manifestação que nós fizemos hoje de servidores federais do Santo Rio. Hoje nós entramos no segundo mês de greve nossa, tanto servidor quanto professor. Agora, essa questão toda que você colocou, essa efervescência toda política que a gente vem desde 2013, a gente tem dois ambientes que a gente precisa sim fazer uma avaliação profunda. Aquelas manifestações, a gente tinha grupos ali que tinham discurso, sem partido. E esses grupos logo à frente vieram, mais à frente, mostrar o que a bandeira que eles defendiam, que era a bandeira do fascismo, que era a bandeira totalmente ligada a setores da sociedade
que são os setores que estão se perpetuando e que estão aí atualmente. Em segundo lugar, como pergunta que ele colocou ali, eu não acredito numa transformação social e política sem ter esse embate. Na questão em relação às eleições, a gente tem aí o Congresso hoje mais reacionário, Marcos Ribeiro. Sem embate. Sem embate. Esse embate que a gente está tendo hoje, esse acirramento de forças, tá, de setores. Então, o que ocorre? A gente hoje tem um Congresso, como você citou muito bem, desde 64, a gente não tem um Congresso assim, como tem esse Congresso atualmente, onde as pautas sociais e populares têm sido derrubadas constantemente, onde a gente tem hoje um presidente da Câmara que infelizmente é eleito pelo voto da maioria dos setores evangélicos, tá? O senhor Eduardo Cunha, com um rastro de campanha política, de fraude na SEDAI, de fraude na antiga Telerge, e se perpetuando, onde nós, movimentos sociais e alguns partidos de setores de esquerda hoje, como o PCO, PCB, PSOL e PSTU, temos construído um acirramento para derrubar o Eduardo Cunha. Ao mesmo tempo, você tem essa questão hoje, que está colocando em relação à repressão hoje no Rio de Janeiro, onde a polícia militar, não só no Rio, como em São Paulo, ela virou um aparelho de repressão do Estado, onde a gente teve no período da Copa o companheiro Igor, que foi preso, solto agora há pouco tempo, o Igor, que é estudante de geografia da UERJ, companheiro nosso também. Então você teve toda essa situação, esse quadro, que ele está aí atualmente, e assim você percebe também uma sociedade também, alguns grupos que ficam observando a situação, mas assim, não é uma participação, mas eu não sei se é receio, se é medo de interagir, de participar, pela questão da repressão toda que houve em 2013, pelas prisões e pelo período da Copa também. Então você tem muita gente que não vai para a manifestação com medo de tomar bala de borracha, gás, pela repressão da polícia. Então assim, para fechar minha fala, eu penso que essa questão hoje, em relação aos nossos políticos, eu acho que tem uma avaliação de quem são essas pessoas. A gente tem hoje políticos que estão se perpetuando hoje dentro da política brasileira, que você tem aí o histórico dos casos. É só você pegar o histórico, vamos citar o histórico do Eduardo Cunha, vamos citar o histórico aí de outros, aqui em São Gonçalo, onde a gente teve um agora que foi preso, que é da Polícia Civil, fraudando o INSS, e que na nossa greve de professores aqui de São Gonçalo, do movimento do CEP aqui de São Gonçalo, ele falou bem alto que não precisava de voto de professor, e quem elegia ele não era professor. Como você tem também o outro cara também que ameaçou um colega militante nosso aqui do